A história mais antiga da civilização humana vem dos antigos textos sumérios. Foi nessa história que nós conhecemos os Anunnakis. Eles eram 7 divindades que desceram à Terra e tinham o propósito de determinar o futuro da humanidade. A mesma história que nós encontramos, por exemplo, na mitologia grega. Ambos os deuses gregos e os Anunnakis brigaram nos céus e essas brigas influenciaram os eventos aqui na Terra. No passado, esses deuses serviam como conforto para os humanos, porque eles explicavam muitos dos fenômenos naturais que eram incompreendidos. Eles tinham o propósito de diminuir o sofrimento humano. Os deuses e seus mitos estabeleceram para a sociedade normas e condutas, normas sociais, normas essas que nós usamos até os dias de hoje. Nos textos de Gilgamesh dos Sumérios, existe uma passagem que diz que os Anunnakis estavam profundamente envolvidos com a criação dos humanos. Alguns acreditam que as histórias dos Anunnakis não eram fatos, mas sim mitos fundadores. Só que no livro de Zecharia Sitchin, o 12º planeta, ele atesta que alienígenas nos visitaram há milhares de anos atrás e eles eram provenientes do planeta Nibiru. Você já conhece essa história, já contei aqui no canal. De acordo com essa história, uma divindade chamada Enki misturou o DNA dos alienígenas com o dos humanos primitivos que habitavam o planeta. E o resultado somos nós. Então a ideia desses seres era usarem os humanos para trabalharem como escravos em suas minas de ouro, minerando para os Anunnakis. Parece uma história muito bizarra, né? Parece uma história de mentira, para que a gente tema aqueles que vêm dos céus, ou seja, para que a gente tema os deuses, tema os alienígenas, tema a um poder supremo do céu. Mas, infelizmente, sinto lhe informar, essa história não é um mito fundador apenas, porque ela aparece em muitas das culturas do mundo. Na antiga tribo Zulu, existe a história dos dois irmãos, chamados Vovani e Mpako. Eles eram 2 alienígenas que, de acordo com a lenda e com a tradição desse povo, esses seres roubaram um ovo de dragão e arremessaram esse ovo em direção à Terra. Sim, esse ovo é nada mais, nada menos que a Lua. Muitos textos antigos descrevem um tempo onde a Lua não existia. Aristóteles escreveu sobre os árabes que viviam na antiga Grécia, em um tempo antes da existência da Lua. Apolônios de Rhodes também fala sobre um tempo onde a Lua não existia. O historiador grego Plutarco escreveu uma história sobre os acádios e ele os descreveu como sendo uma civilização pré-lunar, ou seja, antes da existência da Lua. Na Bolívia, nas antigas ruínas de Tiwanaku, existem símbolos que desenham a Lua chegando para perto da órbita da Terra. Então, de acordo com as culturas Zulus e com tantas outras culturas do mundo, a Lua não se formou. A Lua simplesmente foi construída. Falando nisso, alguma vez você assistiu aquele filme Moonfall? Pois é, o filme conta essa exata história que eu estou contando para vocês sobre uma manipulação da percepção causada por entidades sobrenaturais aqui na Terra de uma maneira muito linda com ficção científica. Lembre-se que a ficção não é apenas um gênero que serve para a diversão. A ficção é uma maneira de nos contar verdades difíceis de serem engolidas em doses homeopáticas. O filme Moonfall então fala sobre isso. E os Zulus dizem que a Lua foi construída em uma outra parte da galáxia pela mesma raça daqueles 2 irmãos aliens lá. De acordo com eles, a Lua foi construída como uma central de monitoramento para manter uma vigilância na raça humana. De acordo com essa teoria, os seres que construíram a Lua seriam uma raça de seres reptilianos, arcontes para ser mais exata. Não é uma raça de reptilianos, é um tipo de ser reptiliano, que se chama Arconte. Mas essa história é real? Quem é que criou esse papo de reptiliano, afinal, que todo mundo fala o tempo todo por aí? Bom, teve um cara que foi banido do YouTube por falar algumas verdades. Você sabe exatamente de quem eu estou falando. Eu não posso pronunciar o nome dele aqui, mas a imagem dele está aparecendo em algum local aqui dessa tela. Muitas pessoas que acreditam nessa teoria da existência dos reptilianos acreditam que esses seres estão envolvidos nos cargos mais altos do governo, em empresas e até mesmo controlando algumas tecnologias, e que eles influenciam todos os aspectos da vida humana, e que eles possuem
possuem uma maneira muito interessante de alterar a nossa percepção da realidade. Eles manipulam a nossa realidade da maneira que eles querem para criar as narrativas mais absurdas possíveis. Bom, pelo menos é isso que diz a teoria da conspiração. Essa teoria da conspiração diz que o mundo que nós conhecemos não passa de uma ilusão e que tudo isso aqui não é real, mas sim é uma matrix controlada por computadores arcontes. E sabe quem é que falava muito sobre a existência desses seres? Ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Mas não o Jesus Cristo cristão, aquele da Bíblia, sabe? Eu tô falando do Jesus Cristo gnóstico. Nos textos gnósticos existem menções claras sobre a existência desses seres. Jesus Cristo falava que eles se alimentavam da nossa energia e da energia das nossas tristezas. Inclusive, aquele filme Monstros S.A. é uma analogia a tudo isso. Você já assistiu Monstros S.A., né? Que os monstros assustam crianças e a energia do medo delas é a energia desses monstros. Pois é, nada é aleatório, nem na ficção, nem nos desenhos infantis. Abram seus olhinhos, meus queridos. Se é verdade ou não, nós não sabemos. Mas que é muito interessante nós somos controlados por esses seres, nós vivemos em uma matrix. Será que Jesus Cristo tentou nos alertar e não conseguiu?